Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu quero tratar de um tema, a prudência da simplicidade. Quando Jesus advertiu seus discípulos, a precaução da prevenção antecipada. O que é isso? Para que não se tornassem reféns no falar, no agir da adversidade que poderia surgir. Então vamos ler aqui Mateus, no capítulo 10, versículo 16, um versículo conhecido desse texto, que diz que: eis que vos envio como ovelha no meio de lobo, porquanto sede prudente como a serpente, simples como a pomba. E nós temos uma advertência de restrição também, que está em Tiago, capítulo 1. Tiago, no capítulo 1, tem essa restrição também do versículo 19 a 26, ele nos fala isso. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia, acúmulo da malícia, recebei com mansidão a palavra e em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpre, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo, e foi-se e esqueceu como era. E aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisto preserva, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazendo a obra, e esse tal será bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz no seu efeito. E se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é falsa. A religião para com Deus, que é pura e imaculada, o Pai, é essas obras que devemos fazer: visitar os órfãos, viúva, quando tiverem atribulada, né? E nos guardar da corrupção do mundo. O porquê dessas advertências, dessa restrição, que estariam sendo enviados, e ter a prudência e a simplicidade. Bom, essas duas qualidades têm que estarem juntas. Porque a emoção não traz estabilidade. São desestabilizadora de situações que podem nos confrontar e nos deixar em apuro. Como é isso? A decepção por falta de não ter informação, né? E aí prevalece esse estado emocional. Aí a falta da razão nessa hora. A razão é a confiança do que vamos falar, como agir em determinadas situações, ou seja, inesperada ou aguardada, né? Por isso houve a restrição. Vejamos o que aconteceu ali no texto. Por que dessa orientação? Por que foi dada? Em primeiro lugar, diz que como ovelhas seriam enviados no meio de lobos, ou seja, pessoas maldosas, inescrupulosas, agressivas, que não respeitariam os direitos alheios. É disso que estava se tratando, da simplicidade e da prudência. Segundo ponto, a advertência, o cuidado, é mais profunda ainda, porque poderiam ser presos e levados ao sinédrio, que seriam conduzidos ao sinédrio,
Na época, dominado pelo Império Romano, uma assembleia de anciões de classe que era predominante, e eles exerciam diversas funções tais: política, religiosa, legislativa. Era um tribunal da Suprema Corte de Lei Judaica. Assim era definida tais autoridades como governadores, reis, sacerdotes sem caráter, testemunhas falsas e outros desvário da corrupção humana, que oprimia e os menos desfavoráveis. Assim tornou-se refém desse abuso às autoridades, dessas leis distorcidas. O terceiro ponto também é porque o cuidado no falar, para não haver precipitação humana, conforme nós já falamos. A ansiedade, muitas das vezes, dentro do que nós achamos da nossa axiologia, a nossa argumentologia é um problema muito sério. Para não querer falar na hora que tem que ouvir e querer, às vezes, achar que tem razão e não temos. Então ele diz aqui que a emoção em favor da nossa razão foi por isso. E o ministério que Jesus mais usou nas suas indagações, que era confrontatória, quando eles tentavam de alguma forma persuadir Jesus ao erro, Jesus ele se calava, mas respondia perguntando nas falibilidades deles da normativa da lei, que eles não cumpriam literalmente. E ele usou muito essa grandeza de não precisar se defender, mas já havia o agir do Espírito de Deus em defesa deles, como hoje nós podemos ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo de 1 a 17, nós podemos ler aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível, vista como está enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, nem mais segundo o Espírito. Porque os que são guiados pela carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e a paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E o Espírito é aquele que dos mortos ressuscitou. Jesus habitou entre vós. Aquele que dos mortos ressuscitou, Cristo, também vos ressuscitará, como o corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. E de maneira que, irmãos, somos advertidos, não há carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar-te a obra do corpo, vivereis. Porque todo o que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são de Deus. Porque os que recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas se recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba Pai, o mesmo Espírito testifica com o mesmo Espírito que somos filhos de Deus. E
Se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiro, como também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, certo de que com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Então, toda essa orientação que é dada foi justamente para não se precipitar, para não falar, mas a orientação que foi dada aos discípulos: não tereis que falar, mas o Espírito de Deus vai falar por vós, não tereis que se defender. E tem coisa que com a nossa argumentologia, a nossa axiologia, a gente quer falar, e se falamos precipitadamente, podemos errar e trazer transtorno, trazer o caos para a nossa vida. É por isso que ainda dentro desse capítulo, o versículo 33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo que morreu antes, quem o ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E aí vai dizer, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Então, essa situação, não só que eles passariam, deveriam passar, de ir aos tribunais, ser entregue, ser traído, isso também se aplica a nós. Mas se obedecermos a Deus, porque nós temos essa condição de termos essa referência hoje, de não precisar também nos defender. E em 1 de João, também a palavra de Deus diz, 2:1: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo porque não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, ou o Consolador, ou o Paracleto, que é o Espírito Santo de Deus. Mas por que ele afirma isso? Para nós termos essa condição. O versículo de número 20, ainda do capítulo 2, diz: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. No capítulo 2, ainda no versículo 27, ainda continua dizendo: e a unção que em vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e a verdadeira, não a mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Por isso, a orientação dada de prática, para não haver a precipitação no falar, a emoção não agir diante da razão. Então essa preocupação, dessa prevenção antecipada, dele falar de ser simples, usando os dois animais, a prudência da serpente, a simplicidade da pomba, e para nós termos essa estabilidade quando formos confrontados, tivermos que passar por situações inesperadas, se eles foram orientados que teria o Espírito de Deus para falar por eles, e ainda Jesus não tinha cumprido o seu legado na cruz, e hoje muito mais, que ele cumpriu o seu legado, está à direita do Pai e intercede por nós. Então tem situação, irmão, que é melhor calar do que falar, é melhor ouvir do que se precipitar em algum ponto, que fica essa orientação da prudência, da simplicidade, para não alterar o ensinamento básico dado, do aprendizado de Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito.
E quando ele fala disso, é ter esse equilíbrio, essa estabilidade de confronto que teremos. A própria Bíblia diz para não entrarmos em contenda genealógica, para não nos precipitarmos nesse falar, nesse agir, e vamos ser confrontados, vamos ser perseguidos, vamos ser coagidos, mas nós temos um advogado, nós temos a confiança que está em Deus e não no homem. E é por isso que eu afirmo, Clef é suede, ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Que Deus abençoe a todos.